Hello, Gorgeous! Nina Dabai. E hoje eu quero falar sobre Bia Ferreira. Eu já fiz um vídeo sobre ela aqui. Que foi um reacting que eu tinha feito do... Ai, agora eu esqueci o nome dele. Gonçalo. Só sei o primeiro nome dele, Gonçalo. E ele é um rapaz aqui que defende a direita, tá? E ele é português e fala sobre algumas coisas com relação à política e tal aqui de Portugal. Confesso para vocês que eu não acompanho muito política aqui em Portugal. Até porque todo dia é um drama diferente no Brasil e basta de tirar meu tempo para, às vezes, assistir os dramas brasileiros. Principalmente essa altura do campeonato, né? Que o pau tá quebrando entre Congresso e Supremo e eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Provavelmente perto das eleições. Mas, levando em consideração que esse vídeo só vai ser divulgado perto das eleições, eu meu microfone para me ajudar bastante depois de eu ter feito uns 6 vídeos hoje, tá começando a dar pau. Eu queria falar um pouquinho sobre Bia Ferreira. Eu já falei sobre ela antes. A Bia Ferreira é uma mulher que ela é de Minas, tá? Ela é minha conterrânea. Eu esqueci agora, é uma cidade bem pequena no interior de Minas. E basicamente ela chegou aqui na Europa, aqui em Portugal, principalmente para ficar falando mal dos portugueses e da colonização portuguesa. Mas eu não entendo o que ela tá fazendo aqui. A única coisa que eu descobri é que um dia ela deu uma entrevista pro jornal O Observador, que é um jornal de direita, e ela estava extremamente revoltada porque ela tinha que entrar no país, sendo brasileira, e dar entrada em algumas documentações para ter a possibilidade de viver aqui. E aí eu contei para ela que uma vez que ela não tem um passaporte europeu, não tem o passaporte vermelho, toda vez que entra no espaço Schengen, são as coisas que tem que apresentar, independente se ela é preta, se ela é branca, se ela é brasileira e por aí vai. Né? Não, as pessoas não vão deixar ela passar e falar assim, opa, é negra, peraí, com licença, pode passar. Então é isso, eu acho que é uma cantora que ela vive fora da casinha dela, como a maioria da classe artística do Brasil. E por que que eu trouxe ela aqui no Red Pill Feminino? Por causa das coisas que ela fala das mulheres, do empoderamento e tal. E eu queria compartilhar as minhas ideias hoje, tá bom? Então vamos direto nela. Eu já vi que eu. Peraí, eu vou ter que arrumar isso aqui. Não é isso. Peraí, que travou aqui minha tela? Eu já sei que travou. Eu já tô ficando cansada. Eu acho que o meu PC também tá cansado. Que eu fiz tanto vídeo hoje já. Então tá aí, tá bom? Então, eu sei que vocês vão ter uma certa dificuldade de entender o português de Portugal, mas paciência, tá? Então, vamos ver Bia Ferreira soltando as pérolas dela. A gente tem um espaço de voz também para ocupar as nossas demandas, né? Então, primeiro, para gerar essa identificação com as pessoas que se parecem comigo ou que se identificam com a minha realidade. E segundo, para gerar um incômodo nas pessoas que não se identificam com a minha realidade e que estão numa zona de conforto. Terceiro, para que as pessoas que já saíram dessa zona de conforto entendam um direcionamento de para onde a gente está indo, para que a gente caminhe sempre num destino comum, assim. E aí, eu gosto de brincar que as pessoas negras que vão no meu show, elas nunca acham que é uma chapada na cara. Não, porque eles estão só a ouvir o que já. É. Amiga, isso é a minha vida. É, Tu estás só a cantar a minha vida. E normalmente o que eu ouço é tipo, nossa, disseste mesmo? Que incrível ver! Sim. E tal, gera essa identidade. Eu adoro quando eu vejo brasileira tentando falar português de Portugal. Eu adoro. Ai, dissestes mesmo? Sério, eu adoro. Mas enfim, vamos continuar. É só um parêntese que eu não aguento quando eu vejo brasileiro que chega aqui e fica tentando falar português de Portugal. Não aguento. As línguas são as mesmas. Mantenha a sua identidade. Nunca virei para um português e falei, disseste mesmo? Uma coisa é você usar gírias, gajo e rapariga, que eu não sei o quê. Outra coisa é ficar usando tu na segunda pessoa nessa, sabe? É forçado. Pronto, falei, já tem ranço. Identificação, né? E as pessoas brancas sempre têm esse discurso de, poxa, foi uma chapada mesmo, eu Mas precisava útil. ouvir Yeah, isso, yeah. foi incômodo. E esse incômodo é o que me faz entender que meu trabalho é bem feito. Todas as vezes que eu venho a Portugal, principalmente aqui, acho que em outros países eu tenho também esse mesmo discurso, mas eles não se sentem tão ofendidos porque não foram eles que colonizaram o Brasil. Então, Exato. Yeah. Olha, eu tô ofendida com o discurso dela sendo né? Eu mesmo já me sinto ofendida pelo discurso dela, o que dirá os portugueses, né? Que vem uma aberração dessa reclamando do país deles. Assim, gente, agora eu tenho que falar sério. Eu tenho muitas coisas aqui em Portugal que eu critico, que eu observo, porque eu já tô aqui há 10 anos.
Mas isso não implica em dizer que eu tenho que ficar o tempo todo jogando algumas coisas na cara dos portugueses. Eu sei que Portugal é um país que tem inúmeros problemas. E principalmente gente com problema emocional. Que caralho, que país de gente que tem problema emocional? Pode juntar junto com o Brasil, dar as mãos assim. Ó. Eu brinco que Portugal é um Nordeste melhorado. Porque todos os problemas que você vê no Nordeste do Brasil, você vê aqui em Portugal, mas Portugal tá um pouquinho melhor. Até porque Portugal, depois que entrou na zona do euro, teve que tomar vergonha na cara e fazer algumas coisas que antes não fazia. Porque a Alemanha obrigou Portugal a fazer. Mas enfim, isso é outra história, não vamos estender nisso. Mas eu acho isso interessante. Eu acho interessante que ela sempre vai jogar na cara dos portugueses. Ela está conversando com uma portuguesa. E eu gosto, é assim, ó, a mãozinha dela assim, ó. Porque assim, eu não sei o que está acontecendo com o progressismo aqui de Portugal, que é obrigado a ficar assistindo esse tipo de coisa. Mas enfim, é a minha opinião. Vamos continuar. Yeah. Não tem como fugir. Yeah. Então Sim, aqui em sim. Portugal gera um incômodo maior. Uhum. É, Porque sentem que é um ataque direto. É um ataque direto, mas sim. o que eu queria explicar, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sou atacada, assim, de todos os lados. Sério. Se você for olhar os comentários das minhas entrevistas, tanto para jornal, quanto em podcasts, quanto... É porque ela é uma sem noção. É por isso que ela é criticada, porque ela é sem noção. E se ela ver o meu vídeo, ela vai virar e falar assim, porque essa branca europeia, de cabelo liso, de olhos claros, que não sei o quê. Vai ter sempre uma desculpa pela qual a pessoa vai colocar na zona de vitimismo. Sabe por que eu não gosto da esquerda ou esse tipo de discurso? Que é um discurso que abraça. Porque eu tenho que conscientizar. Conscientizar não resolve absolutamente nada na sociedade. Ninguém mais tem paciência com gente que fala que tem que conscientizar. Tem que fazer, trabalhar, correr atrás, gerar valor. É isso que tem que ser feito. E essa turma da esquerda vive o mundo dos sonhos paralelos que acha que o segredo é porque tem que conscientizar. Se não pegar e fazer, não sai porra nenhuma do lugar. Eu sei, tudo que é relacionado à política eu já fico meio irritada. É por isso que eu raramente falo de política aqui no canal, porque eu fico nervosa. Mas Deus me livre. Eu não sei como é que Portugal permitiu exportação de gente lacradora, a turma do Todes, aqui para Portugal, porque não é possível. E um espaço de TV igual essa TV, eu esqueci o nome dela, mas é uma TV grande aqui em Portugal. Entendeu? Tá aqui, ó. Eu esqueci o nome dessa TV. Uma TV grande, dando espaço pra uma pessoa pra ficar falando essas merda. Aí você vai olhar a apresentadora é branca, mas aí ela tá falando que ela sofre alguma coisa. Eu não sei que sofre, que povo sofredor, caralho. Vai fazer, vai trabalhar. Há muitas pessoas aqui em Portugal que se incomodam bastante, que me mandam de volta pro meu país, que fala várias outras coisas. E eu acho que é preciso entender que Eu também, como brasileiro, até prefiro que você volte pro seu país para você parar de ficar militando aqui. Quer militar? Vai militar no Brasil. E para de ficar o tempo todo no país que tá te servindo, que tá te recebendo, que é Portugal. E eu vou falar uma coisa. Portugal recebeu um tanto de brasileiros, eu sei que as condições não são as melhores possíveis, eu sei que o processo de imigração é um caos, eu sei que as pessoas passam muito aqui. Mas o que Portugal recebeu de brasileiros nos últimos anos, o que tem de brasileiro aqui, que ao invés de ficar na internet militando, tá pegando e tá trabalhando, tá fazendo trabalho, tá fazendo dinheiro, ajudando a família no Brasil, ajudando a construir as coisas com a cabeça no lugar e gente trabalhadora que eu tenho orgulho e de norte a sul do Brasil, é sem igual. Por isso que eu não aguento a galera da lacração que tá aqui em Portugal falando esse tipo de coisa. Porque eu tenho muito contato com gente de norte a sul do Brasil, que tá aqui, que tá ralando, trabalhando de 12 a 14 horas por dia para mandar dinheiro pro Brasil, para ajudar a família, entendeu? Enquanto tá aí lacrando e falando assim, porque os portugueses nos colônias, foda-se. Gente que tá precisando de dinheiro, gente que precisa alimentar a família, gente que precisa ajudar a família. Homens e mulheres que deixaram os filhos para lá não quer saber da sua militância. Leva a sua militância para lá. Porque, a propósito, o governo lá é de esquerda. Vai para lá que lá você vai ser aplaudida de pé. Entendeu? É por isso que me irrita. E não é, eu quero deixar claro, não é por causa da cor dela, de onde que ela vem, até porque eu sou brasileira com muito orgulho e com muito amor. Sou que nem ela. E nós somos conterrâneas, somos mineiras. O que eu não tolero é isso. Porque quando você pega o povo sofrido, que tá trabalhando aqui pra caralho, ganhando em euro, pra ajudar a família no Brasil, será que ela tem contato com essas pessoas? Ao invés de ficar militando, conscientizando, que não sei o quê, porque a artista parece que vive em um mundo paralelo. Né? Mas enfim,
Enfim, Portugal eu tenho que agradecer a oportunidade que deram, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei 3 anos sem trabalhar, toda hora no CEF esperando, assim, meses de atendimento quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha cidadania italiana ainda. Meses, meses. Eu não conseguia trabalhar em lugar nenhum, porque só trabalhava com contrato. Não tinha essas facilitações que tem nesses últimos 2 anos. E eu não pude trabalhar. Não pude, durante 2 a 3 anos, não trabalhar. Eu ficava estudando, tal, de uma pós para outra. O meu visto era sempre de 3, 4 meses. Não conseguia, por causa das regras dele. Agora tudo ficou extremamente facilitado. E de repente a gente tem uma Bia da vida que o negócio dela é só reclamar, conscientizar. Ai, pá, sabe, esse povo que vive nesse mundo paralelo. Mas enfim, eu nem vou, não tem condições. Que, enquanto uma mulher brasileira, a gente não tem acesso à história de Portugal. Uhum. Então, a gente só tem acesso à história contada pelo colonizador, né? Sim, Então, sim, tipo, na sim. escola, a gente aprende que todo mundo era amigo, chegaram lá, celebraram uma É. missa, levaram presentes. Sim, sim, sim. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal e eu vim com esse discurso muito pesado sobre há uma dívida histórica, é necessário reparação, eu encontrei de volta muitas pessoas portuguesas a dizer, mas não é minha culpa. Eu não estava Exato. aqui. Eu não herdei essa riqueza que foi roubada do seu país. Por que que eu tenho que pagar? Uhum. E aí eu fui pesquisar essa história daqui, né? Então eu vim entender que 2% eram famílias ricas que estavam explorando e ficando com todo o ouro, e a maioria do povo português estava a comer bolotas e passar necessidade de fome. Sim, 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 sim. Então, depois de compreender isso, eu acho que houve uma mudança de narrativa que eu trago no É porque ela começa com a narrativa, aí ela começa a escutar as outras pessoas, ela percebe que ela não tem conhecimento e depois ela tem que mudar todo o esquema dela. E aí, qual que é a narrativa que ela vai contar? Porque a gente, pessoal de esquerda funciona desse jeito. Só funciona a narrativa, porque fazer alguma coisa não faz porra nenhuma. É narrativa e conscientização. É isso que governa Portugal e governa Brasil. É por isso que tanto o Brasil quanto Portugal esquece essa história de colonizador. Porque Portugal é o Nordeste melhorado, tá? Porque, sério, até isso aqui, quem chega aqui em Portugal percebe, entendeu? Percebe todos os problemas aqui dentro de Portugal. É narrativa, é conscientização, é contar a história. Isso não resolve problema das pessoas, tá? Isso tem que ser muito claro. A mentalidade tem que ser outra. Empreender, resolver, correr atrás das coisas, parar de depender de dinheiro público, parar de sonhar, entender que a vida é o quê? A vida é trabalho duro e é assim que se faz as coisas. Enfim, tô me exaltando aqui. meu trabalho, que é explicar para o povo português que eles, o povo, não são eles os colonizadores. Sim, 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 sim. Então, é entender que, olha, se você defende o colonizador, se você tá aqui me mandando de volta pro meu país e defendendo o colonizador, você tá sendo aquela pessoa, o pobre que apoia o patrão. Exatamente. E eu acho que eu venho mais agora na intenção de falar, olha, nós precisamos lutar juntos, porque ainda existe um alto escalão social Sim, que sim. se beneficia. E que se você não se beneficia com isso, mostra como eles acham que você não é eles. Completamente. Sabe? Há uma frase que diz: quando a educação não é boa e não eleva o espírito crítico, o sonho do oprimido é tornar-se O opressor. opressor. E eu acho que passa muito por aí. Já nem sequer tens a consciência. A gente tá falando da mesma Portugal? É isso? Então quer dizer, deixa eu entender. A família real portuguesa, então, que é o 2% da população, vai ter que ser responsável para aquilo que ela entende que tá errado. Que porra é essa? Mano, que viagem. Às vezes, que és essa parte mais fraca da questão também. Sim, então, Fazes parte do grupo, sim. então quando eu falo os portugueses colonizadores, todos os portugueses se sentem ofendidos. Quando, na verdade, se você é daquela família pobre e letrada que tava a comer bolotas, não é sobre você que eu tô falando. Exato. Sim, sim, sim. Você, eu quero que venha lutar comigo, sabe? Lutar pelo quê? Lutar pelo quê, caralho? O que essa menina quer? Qual que é a luta dela? É por isso que eu não tolero a esquerda. O tempo todo esse povo inventa luta. Que porra é essa que ela quer lutar? Saiu do interior de Minas Gerais, veio pra cá, foi acolhida pelos brasileiros, tá aqui, viaja à Europa, por aí vai, fazendo os showzinhos dela. E que é que ela tá, que ela quer? Então, eu acho que essas minhas vindas pra cá têm enriquecido também o meu conhecimento sobre a história do povo português. É porque você não sabia absolutamente nada. Você chega num país
entra para um podcast, entra para uma rádio, milita a sua falta de conhecimento, milita o que você provavelmente aprendeu na escola pública de governo petista, que é o caralho, escola, que o pessoal não sabe nem escrever há muito tempo com H e com acento, aí de repente me aparece aqui, sem saber porra nenhuma, não pergunta nada, e de repente tem alguém que tem que falar assim, ô minha filha, peraí, não é bem assim. Você não vai escutar o que a gente fala? O que tá acontecendo? A pessoa chega aqui, ó, o peito lá em cima, apontando o dedo na cara e falando assim, porque vocês são os colonizadores, vocês são os errados, vocês fizeram toda a porra toda, que não sei o quê. Vai estudar, caralho. Aí passou vergonha, provavelmente chegou um português e falou assim, posso te contar a história real? Nem pergunta. Chega ali, ó, no dedo já, sim, ó. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, é porque eu tô aqui 10 anos, eu escuto esse tipo de coisa, eu não tenho outra palavra a não ser frustração. Eu tenho vergonha. Uma pessoa chega, fala uma bobagem dessas, sem estudar. Se ela tem a conscientização, uma pessoa que é artista, primeira coisa que o artista tem que fazer é estudar. E não sair militando, conscientizando uma coisa que não sabe. Esse conteúdo, essas coisas que ela fala, é extremamente irresponsável. E depois cria rixa. Divide um país inteiro. Entendeu? Como se Portugal também, politicamente, economicamente falando, já não tivessem problemas suficientes. Que eu não tive acesso no Brasil. Sim. E chegar aqui e entender que, sim, houve a colonização. Sim, as pessoas aqui se beneficiam com o privilégio de serem o primeiro país, por exemplo, que começou o tráfico de pessoas. Exatamente, A primeira sim. vez que uma pessoa foi vendida como produto foi um português que vendeu. Mentira! Sempre existiu isso na história. Sempre. Desde Roma antiga, Grécia antiga, desde que a gente é ser humano, sempre teve tráfego de pessoas. Sempre, é tráfico, com I, tráfego de pessoas. Sempre, sempre. Entendeu? Sempre, sempre foi assim. Você vai estudar colonização? Beleza, já tá mais para frente. Escravidão já é muito antiga. Escravo de guerra é o que mais existe. E é uma das coisas primordiais, é uma das primeiras coisas que aconteceram desde que a gente entende que a gente é gente. É prostituir a mulher e escravizar o homem. Sempre foi assim. Escravo de guerra e mulher que é estuprada. Sempre foi assim. Entendeu? Agora vem com esse discurso de escravidão, era moderna, e mistura tudo, mistura os tempos como se, tipo, toda a história do mundo começasse a partir de 1500. E de preferência trazendo os negros do Brasil, da África para o Brasil. Como se a África, antes de 1500, já não tivessem escravos de guerra das tribos entre um país e outro país, ou de um território e de outro território, quando não existia país. E aí, como é que fica? Como é que fica a narrativa? Então, aí se a gente voltar para Roma antiga, os romanos vieram para Portugal, vieram para Espanha. Quem não se alinhava aos romanos viravam escravos de guerra, entendeu? As mulheres eram estupradas até que aquele território baixasse a cabeça e falasse assim: agora somos de Roma. Sempre foi assim. Isso nunca mudou. Não adianta pegar e colocar a culpa nos portugueses, porque eles vieram, pegaram os escravos de guerra, frutos dos conflitos entre as tribos dentro da África, para virar e falar que a culpa é do português. Provavelmente, se ela assistir meu vídeo, ela vai falar também que eu sou uma branca, que não sei o quê, blá, 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 e por aí vai. E é isso. Tem sempre uma narrativa, tem sempre uma desculpa, tem sempre a vítima e o opressor. E isso não resolve absolutamente nada na nossa vida. Isso não resolve pagar aluguel mais barato, isso não resolve ter uma casa, isso não resolve ter dignidade, nada disso resolve. Resolve são ações. É por isso que o Brasil tá uma merda. Por isso que a gente tem um governo de bosta que até agora nunca conseguiu fazer nada. Absolutamente nada. E Portugal tá caminhando por esse caminho. Há muitos anos já. Porque Portugal é o Nordeste melhorado. Mas enfim, vamos continuar.
E a gente precisa entender isso. Exato. É necessário que a gente entenda. E embora a maioria das pessoas aqui não estivessem lá 500 anos atrás, se beneficiam disso. Então eu acho que eu tenho mudado um pouco o meu discurso muito mais para esse lugar de vamos entender o lugar social que a gente se encontra e vamos Consciência de lutar classe. juntos. Exato. E vamos lutar juntos, porque ainda existe um pessoal que está se beneficiando muito. Eu fui naquele Museu do Tesouro e eu chorei demais. Umas pepitas de ouro de quilos, assim, ó, escrito Minas Gerais. É de onde eu vim, cara. Sim. E aí parece que é um presente que eles receberam de Minas Gerais. E se for preciso, é assim mesmo que é contado, porque eu na escola aprendi, ou seja, a forma como é contada a história de Portugal é com um embelezamento e endeusamento até da era dos descobrimentos. Ou seja, como uma coisa, nós éramos o maior império do mundo e fomos e povoámos e ensinámos. Esta coisa de descobrimos e ensinámos é uma ideia muito, lá está, muito colonizadora. Eu vou partilhar contigo uma coisa em que eu senti, eu na minha vida, que este pensamento meio colonizador está em mim. Houve um período em 2019 que eu fui para a Índia fazer voluntariado, pronto. E quando lá cheguei, eu percebi que eu estava bem com esse espírito, que é, eu fui para lá, fui fazer educação sexual com crianças, meninas e mulheres. E o que é que eu achava? Que eu é que ia ensinar, porque eu é que sabia o que é que elas precisavam. Ora, o que é que acontece? Depois chego lá, chapada de realidade, sempre muito útil. Eu estou sempre muito disponível para levar. Cheguei lá e percebi que, não, repara, porque eu queria falar de masturbação, exploração do corpo. Nossa. Não estamos aí. não estamos aí. Nós estamos ainda a perceber o que é o período, a desmistificar, porque há miúdas que não vão à escola porque considera-se que são impuras quando estão a menstruar. Ou seja, eu aí percebi. Não é sobre o que eu acho que elas precisam. É sobre se eu quero ser útil, eu vou perceber o que é que estas pessoas precisam. Mas eu acho que este pensamento está muito impregnado. Sim. E quando dei conta que o tinha, fiquei muito triste comigo, sabes? Só que nada como a gente tomar consciência, porque há este pensamento, há uma falta de representatividade muito grande também na televisão, em cargos de poder. E que quando nós vemos esses exemplos, como é o teu caso, Erika Hilton, eu tenho seguido o trabalho dessa mulher, tipo assim, eu quase que ajoelho a ouvi-la. Aliás, eu identifico-vos um bocado, eu acho. Vocês têm muito a ver. Vou aproveitar que eu tô aqui em Lisboa. Tu me deve um churrasco, Erika Hilton. Eu tô esperando esse churrasco. Ela que vem ao voz de cama também. Imagina que sonho. Mas essa representatividade é super importante e está em falta. Por isso é que nós depois não temos exemplos e achamos que sabemos que somos donos da verdade, que somos donos. Eu é que sei o que tu precisas. Tu, pessoa de outra qualquer etnia, precisas, porque eu branca sei. E é gravíssimo que isto foi com 27 anos, já foi há alguns anos, mas eu tinha essa ideia e pensava, onde é que isto veio? O que é que foi implantado em mim ao longo da vida para que essa fosse a minha ideia sobre ajudar os outros, é levar o que eu acho que tu precisas. Sim. Bem colonizador mesmo. É a ideia da necessidade de salvamento. Você tem que salvar. Você é a solução. E aí, exatamente. eu gosto de brincar que no Brasil, a gente tem o hábito de pelo menos uns 3 banhos por dia. Primeiro, porque é muito calor. E segundo, porque os donos daquele espaço de terra são indígenas, que são pessoas que são caçadores, que são extremamente limpos, então como caçam, estão sempre se lavando. E depois de, sei lá, 200 dias dentro de uma embarcação extremamente precária, sem banho, sem água potável, com um monte de doença, chegou, tipo, um monte de Walking Dead no Brasil. A gente precisa entender que a galera chegou zumbi, fedendo, podre, sujo. E aquela galera recebeu, cuidou das feridas daquelas pessoas. A história tinha que ser contada assim. E aí eu acho que gera um lugar... Ah, mas o que isso... Eu vou deixar uma pergunta aqui. Porque eu já reagi ao vídeo dela e ela continua com o mesmo mantra. Ela fala exatamente a mesma coisa. Tá, mas vamos lá. Foco. O que isso hoje vai mudar a vida das pessoas de uma maneira positiva? Não muda. Narrativa, problematização. É ficar colocando situações, é vender dificuldade, é separar as pessoas, é criar atrito. Isso não resolve o problema das pessoas. Chegar e falar que existe 2% de Portugal que detém toda a fortuna do Brasil Império, que é o que eu entendi. Que detém o quinto que era mandado para Portugal, né? Eu, como mineira, já sei a história, por isso da morte do Tiradentes, alguém que eu venero, porque era o único pobre mesmo, o que foi usado, né? De fato, porque os outros que eram ricos, eles não foram condenados, mas enfim, isso é outra história. O que isso vai resolver os problemas atuais? O que isso resolve a vida dos brasileiros aqui? O que isso resolve os problemas da vida dos portugueses aqui? Se você quer ser classicista, você vai buscar o 2% da população desde 1500? Que porra é essa? Que viagem!
Vamos deixar o passado de lado e vamos ser pessoas proativas de tornar esse lugar um lugar melhor. Porque Portugal, eu cheguei à conclusão, é um dos países onde as pessoas têm menos autoestima que eu já vi na minha vida. Entendeu? São pessoas que têm dificuldade de empreender, são pessoas que têm dificuldade de acreditar nelas mesmas, são pessoas que veneram o governo, que precisam da ajuda do governo, que votam na esquerda. Se ela quer realmente fazer diferença, então que ela venha aqui, em vez dela segregar, que ela trabalhe e que ela incentive as pessoas. Se vocês transformaram isso aqui num novo lar, então bora transformar esse país. Vamos dar a cara brasileira para esse país crescer. Entendeu? Mas não, problematiza. Fica separando as classes. Eu não sei nem que classe que ela está buscando, que ela falou que são os 2%. Só se for família imperial, que eu não consigo ver outra classe. Se buscar muito profundo, chega até na Espanha. Lugar de superioridade Exato. quando você é ensinado do jeito contrário. E é óbvio que a história contada pelo colonizador é a história que é válida. Eu fiz um show na Bélgica agora, semana passada. E foi muito curioso, que eu tava falando sobre genocídios. Uhum. Falei que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. E que o nome disso é genocídio, porque a estatística não muda desde 1993, que é o ano que eu nasci. Citei o exemplo da Palestina, e quando eu gritei Free Palestine, todo mundo gritou muito, Free, Free Palestine, Free, Free. E quando eu falei do genocídio no Congo, um silêncio ensurdecedor. Sabe por quê? Porque no fundo ninguém se importa. A Palestina foi algo que a esquerda abraçou para defender. E quando falaram do Congo, quem se importa? Absolutamente ninguém se importa. E é o pessoal que defende exatamente a mesma coisa que você defende. Será que você vai ter que conscientizar agora as pessoas a respeito do Congo? Porque a esquerda abraçou a Palestina. Entendeu? E por isso que ninguém se importa do Congo. E eu te falo uma coisa mais. Eu acho um absurdo que ninguém olhe para o Congo. Um absurdo mesmo, de verdade. E você sabe por que ninguém olha para o Congo? Porque na Palestina tem muito interesse. Interesses esses que a gente não sabe quais que são. Só que você é massa de manobra e você percebeu que toda vez que você vai cuidar da Palestina, sendo que você é brasileira, o Brasil tá cheio de problema, Minas Gerais tá cheio de problema. Pô, vai ajudar Minas Gerais então, caralho. Aí você buscou Congo e aí você percebeu que, na verdade, ninguém tá se importando com o Congo. E aí, o que você vai fazer? Ah, porque ninguém sabe o que tá acontecendo no Congo. Sabe por que ninguém sabe? Porque ninguém se interessa. O brasileiro, principalmente esses que falam que são do movimento negro, eles têm zero contato com qualquer pessoa que mora no continente africano. Sabe nem a diferença. E ela só sabe disso porque ela veio para Portugal, assim como eu, e começou a se relacionar com angolanos, com moçambicanos, com cabo-verdianos que falam a língua portuguesa. Porque antes disso ela não tinha esse contato. E para mim, isso é a grande curiosidade do movimento negro no Brasil, porque ninguém vai buscar origem no continente africano, porque ele é muito vasto e ninguém sabe por onde começar. A África do Sul até o Egito tem muita coisa. E é por causa disso. Então, tá tudo tão afastado que parece que eles só vivem reclamando e buscando agendas de esquerda. Lembrando, a agenda de esquerda não olha para o Congo. Será por quê? Porque a agenda de esquerda, para além de ter pessoas que vêm de famílias que têm dinheiro e falam que são de esquerda, sabe o que a agenda de esquerda não quer saber? Não quer saber de africano. Foda-se os africanos. Eles não têm isso aqui, ó. Para que a agenda da esquerda quer saber deles? Quer saber da Palestina. Por quê? Porque tá atacando Israel. Israel é extremamente importante para quem? Para os Estados Unidos. É para isso que é importante. Alguma coisa ali tem de mais importante. E a esses que você estão defendendo que são de esquerda, Congo é irrelevante. Vidas são irrelevantes. O que importa é onde que estão as vidas, onde que está o território. Quais são os interesses políticos e econômicos?
Só que você acaba se tornando o quê? Uma manobra para fazer a mesma coisa que Bella Hadid faz. Ah, eu sou da Palestina. Ai, Free Palestine. É isso que a Bella Hadid faz. Ela é massa de manobra também. Porque os artistas são massa de manobra. Bem, para você que ficou até aqui, eu não vou mais escutar mais a Bia Ferreira, até porque nós já passamos os 30 minutos. Muito obrigada para você que ficou até o final. E por hoje é só. Take care.